Olá, queridos ouvintes. Eu me chamo Juan Passos. E eu me chamo Sabrina Brandão. Está começando o terceiro episódio do nosso podcast especial 30 anos de jornalismo digital, a experiência de jornalistas do Amazonas. E agora, sem mais delongas, neste terceiro e último episódio, abordaremos sobre um tema crucial e urgente, que são os desafios contemporâneos do jornalismo. É isso mesmo, Juan. Vamos mergulhar nas crises, nas inovações tecnológicas e nas transformações sociais que estão redefinindo a profissão do jornalista. A ideia é entender como o jornalismo pode não apenas sobreviver, mas florescer na era digital. Como ligamos a ética da velha escola com as urgências do contemporâneo. Fica com a gente para debater a profissão do jornalista nos dias de hoje. Por isso, vamos começar pelo tema que domina os noticiários atualmente: a inteligência artificial. A IA já é uma realidade nas redações, e para falar mais sobre esse assunto, recebemos a jornalista Amanda Mota, professora e coordenadora do Samsung Ocean, projeto que oferece cursos gratuitos sobre inteligência artificial, tecnologia e inovação no estado do Amazonas. Amanda, de que maneira os jornalistas podem se preparar para trabalhar com ferramentas de IA sem comprometer a credibilidade da notícia? A utilização das inteligências artificiais hoje é uma necessidade. Todo e qualquer profissional precisa ver a possibilidade de uso de IAs como ferramentas, como alternativas para otimização de seus trabalhos. E no caso do jornalismo, as inteligências artificiais elas nos servem de várias maneiras. Por exemplo, para fazer decupagem de entrevistas, por exemplo, com a captação de informações através de agentes de IA, por exemplo, sobre determinadas pautas, enfim. E a gente pode se utilizar dessas IAs, inclusive na construção de textos, para agilizar algumas elaborações, claro, sem perder aí a questão da técnica da redação jornalística, sem perder de vista a essência do teu texto e claro, né, tendo sobretudo aí uma preocupação com um cuidado com a credibilidade, com a fonte, tá? Para que esse texto possa ser sim um texto produzido de forma mais ágil, mas também levando-se em consideração de novo, as inteligências artificiais como ferramenta, tá? Como meio para qualificar o trabalho jornalístico. É isso, Amanda. Creio que para tudo tenha que existir um equilíbrio, e na nossa profissão, isso tem que ser usado com consciência. E nesse sentido, a formação de novos profissionais entra em pauta. Os estudantes de jornalismo estão vivendo um mundo polarizado e precisam aprender a lidar com isso. E entrando nesse assunto, vamos conversar com a professora Ivânia Vieira. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal do Amazonas, onde atua como professora associada da Faculdade de Informação e Comunicação. É doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM, com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Unicinos. Bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la em nosso podcast. Para começar, a senhora pode nos falar como anda o ensino do jornalismo nas universidades? O ensino de jornalismo ele vem se atualizando. Talvez não na dimensão que muitos queiram, né? Mas ele vem se atualizando a partir dos nossos casos mais locais. Verificamos uma parcela expressiva de professores e professoras em busca dessa atualização, em busca de confrontar conceitos, né, que estavam postos, consagrados no passado e que hoje precisam ser confrontados com essa nova realidade. Agora, acho que tem uma questão que é uma questão de sempre, foi assim lá no passado, é assim hoje, né, e talvez seja assim no futuro. Como preparar profissionais mais críticos e aptos ao uso ético da tecnologia? Tem sido o tempo inteiro isso, né? Então, a ética não saiu de moda, embora se tenha parcela de jornalistas e de estudantes de jornalismo que considerem esse campo de estudo um campo muito chato,
uma perda de tempo. Então, quando se faz isso, que é um pouco que a experiência na academia tem me revelado, quando se faz isso, você atende a outros interesses, né? Precisamos encontrar meios de fazer com que a ética seja compreendida como fundamental, né, na formação, e não só nesse momento da faculdade, mas desde a base, desde a primeira escola, desde quando se está na fase mais lúdica da brincadeira, enfim, das crianças aprendendo, para que não se vá usar a ética na faculdade. Ela tem que ser trabalhada dentro de casa. E com o que o jornalismo está comprometido de fato? O jornalismo, no sentido mais amplo da palavra, ele está comprometido com uma função que é de caráter social, né? E ao fazê-lo dessa maneira, compreender, é preciso que nós nos municiemos, né, do conhecimento, das realidades que nos cercam e tenhamos a coragem de seguir nessa estrada, que por vezes ela é sinuosa mesmo, por vezes ela pode significar a demissão ou fazer o pacto com aquele poder mais imediato, com uma ideologia colocada aí na perspectiva de ampliar formas de opressão, de ignorar direitos, né? O jornalismo é todo dia convocado a se posicionar de forma crítica, a fazer teimosias. Por exemplo, nós vimos aqui com a questão da Palestina, mas não só da Palestina, a questão do Sudão, como determinadas estruturas de atuação jornalística seguiram num caminho que era o de fazer pacto com os que estavam praticando genocídio, né? Esse é um dado, a gente precisa ler sobre isso e aprender sobre isso. E quem quiser seguir, reforçando esse campo, siga, mas de um modo geral, o jornalismo ele tem uma outra função, né? Mais recente no Brasil, por exemplo, como é que o jornalismo trabalhou, né, no sentido de ter um posicionamento muito forte, né, de maior contribuição com a questão da fome. Seguindo nesse raciocínio, vamos conversar com a professora Cris Barbosa, doutora em Ciências da Informação, com especialidade em jornalismo e estudos mediáticos pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, com reconhecimento no doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, qual é o papel da universidade na formação desses profissionais? Eu diria que a universidade continua sendo um espaço estratégico para refletir, né, para experimentar, para preparar os jornalistas do futuro. Então, hoje, com a inteligência artificial e outras tecnologias transformando o jornalismo, não basta ensinar técnicas. É preciso aí formar profissionais capazes de entender o impacto social, ético e cultural dessas ferramentas e não apenas usá-las mecanicamente, como eu já falei, né, anteriormente. Então, no contexto da Amazônia, por exemplo, a universidade ela tem um papel ainda mais crucial. Eu digo isso porque eu sou professora aqui, né? Aqui no Amazonas. Então, muitos jornalistas trabalham em territórios com pouca infraestrutura e acesso limitado à informação, né? E as tecnologias podem ser aliadas poderosas, mas se forem utilizadas com criticidade. E eu também gostaria de ressaltar que nós temos aqui no nosso estado os desertos de notícia, né? Nós temos municípios aí que não têm um veículo de comunicação, para você ter uma ideia. Então, eu fiz na minha pesquisa um levantamento que mostra que está concentrado em Manaus em torno de 70%, né, da mídia do Amazonas concentrada em Manaus. Então, isso daí mostra, dados de 2023 ainda do Atlas da Notícia, que em 253 veículos mapeados, 68% estão em Manaus, 172, né? E no interior, 81 veículos, ou seja, 32%.
Nesse sentido, é importantíssimo a gente ter essa formação desses profissionais numa época em que se discute ainda a formação do jornalista, a importância do diploma, a obrigatoriedade do diploma. Então, além disso, a universidade ela funciona como ponte entre a teoria e a prática, entre a ética e a técnica. E é aqui na universidade que se discute autoria, transparência, responsabilidade editorial, frente ao uso da IA, preparando profissionais capazes de produzir conteúdo confiável, inovador e socialmente relevante. Em outras palavras, eu poderia dizer que o papel da universidade além de ensinar a usar as ferramentas, formar jornalistas conscientes, que saibam que tecnologia é apenas uma parte do jornalismo e que o núcleo da profissão continua sendo o olhar crítico, com uma apuração rigorosa e a sensibilidade para o impacto da informação na sociedade. Ainda nesse assunto sobre a formação de novos profissionais, vamos falar com a professora Mirna Feitosa, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e com pós-doutorado pelo Programa de Ciência do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Ela é referência nos estudos sobre comunicação midiática, cultura amazônica e práticas jornalísticas. Com passagens pela Folha de São Paulo, TV Cultura e a Agência Clique, a professora Mirna alia experiência profissional e pesquisa acadêmica para pensar o futuro do jornalismo e os novos rumos da formação universitária. Professora, que tipo de formação pode ajudar os futuros jornalistas a construir narrativas profundas e humanas, mesmo em tempos de excesso de informação? De fato, é um desafio muito grande produzir notícia diante desse excesso de informação e dessa fragmentação conectada, Porque é uma fragmentação, mas ao mesmo tempo está tudo conectado, o que contribui para esse excesso, onde nós temos uma questão da concentração, A concentração é hoje um problema, tanto para quem recebe a informação quanto para quem produz a informação, E o excesso, ele diz respeito não só ao jornalismo, não é só a informação jornalística que está disponível, é uma quantidade de informação muito grande de outras naturezas, com as quais a informação jornalística acaba competindo, Então, se a gente vê o acesso através das redes sociais, que acaba sendo um acesso muito frequente, a informação jornalística, ela está competindo com essas outras informações que estão disponíveis, mas ao mesmo tempo sendo mediada pelo algoritmo, pela lógica que é colocada por cada plataforma. O que traz uma característica inédita para o jornalismo, Porque a circulação da notícia não depende mais do meio jornalístico. Isso é uma situação muito interessante, porque o jornalista produz a notícia e a empresa jornalística torna essa notícia disponível. No entanto, a circulação da notícia e o acesso, foge da mão daquele que produz, totalmente, Porque cai nessa lógica do algoritmo. Então, como competir, e ao mesmo tempo atrair a leitura para a notícia a partir de uma circulação que não está na mão do jornalista e tampouco da empresa jornalística, que financia essa produção. Então é muito interessante, porque a gente começa a ver estratégias de atração do leitor que passa por aquilo que o leitor da rede social busca, Então é interessante que alguns portais de notícias estão utilizando temas que o leitor de rede social se interessa, como bichos de estimação, cachorros, gatos, humor, Então trazer o humor também para divulgar, eu não diria nem divulgar a notícia, mas atrair o leitor. Então se tornou já frequente que os portais de notícia
reproduzam vídeos, né, que já estão à disposição na internet com bichos de estimação, buscando a atração de leitores. Não chega a ser uma notícia, né, mas é um modo de atrair o leitor para a notícia, então acaba sendo uma estratégia. E para continuar esse debate sobre como o jornalismo tem se transformado, a gente recebe agora o professor Ulisses Varela, doutor em comunicação e pesquisador da área de mediação da ciência, com atuação em projetos de jornalismo científico e tecnologias digitais. Professor, o senhor poderia nos explicar o que significa o termo jornalismo transpositivo e por que é considerado uma das primeiras fases do jornalismo na web? O jornalismo transpositivo, ele é o nome que se dá àquele momento em que as redações tradicionais dos jornais, acostumadas com o papel, a tinta, os prazos de fechamento das edições, né? Eles transpõem o conteúdo do impresso para a internet. É a fase que a gente chama do copy-paste ou copia e cola, né? O digital, ele pega o texto do jornal impresso, né, e coloca no site sem muito tratamento, sem nada, só um Ctrl+C, Ctrl+V direto. Né? Por que isso é considerado a primeira fase, né, do jornalismo digital? Porque foi o que aconteceu exatamente nos anos 90, logo ali quando a internet começou realmente a se tornar mais acessível a todos. Né? Os jornais criaram sites, né, como a Folha Online e outros jornais, sem repensar essa linguagem que seria esse novo meio de comunicação que era a internet. Não havia o hiperlink nas matérias, não havia multimídia, não havia interatividade. Era o impresso com medo de morrer tentando sobreviver na web, né? Era como colocar um elefante num fusca, né? Então tinha que acontecer de qualquer forma. Obrigada, professor. Sua explicação ajuda a entender como essa passagem do impresso para o digital mudou a rotina das redações. As redes sociais mudaram a forma como as pessoas consomem e produzem informação, ao mesmo tempo em que ampliam vozes. Elas também se tornaram um espaço onde a desinformação, o discurso de ódio e a polarização ganham força. Para refletir sobre isso, conversamos com o professor e pesquisador Renan Albuquerque, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. Ele é doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia e estudou os conflitos entre comunicação, poder e democracia. Professor, o senhor acredita que as redes sociais têm achatado o debate democrático, tornando as pessoas menos dispostas a ouvir e mais propensas a atacar? Então, sim, as redes sociais acabam sendo direcionadas para esse fundamento, o atacar o outro. Só que existem mediações sobre isso. Não é atacar o outro gratuitamente, é atacar o outro a partir de seu estatuto econômico. Classes sociais menos abastadas, pobres, pobrezas médias, moderadas ou extremas, acabam atacando ricos, super ricos e a classe média. A classe média, ricos e super ricos também atacam as classes mais abastadas. Então, é por isso que eu digo, há um rasgo social fundamentado nas redes, sobretudo a partir da segunda década dos anos de 2010. Da segunda metade da década dos anos de 2010. E em um ambiente onde a confiança nas instituições está em queda, como o jornalismo pode se reaproximar do público? Primeiro, o jornalismo tem que escolher um lado, que é o lado da classe social mais necessitada. O jornalismo tem que escolher o lado da inclusão, da diversidade, da cidadania e da emancipação. Me parece que nem todo o veículo jornalismo escolhe esse lado. Então, na medida em que o jornalismo se reconhece como instrumento de sociabilização para populações mais pobres, ele sim pode ser uma mídia que pode atuar para melhorar a vida do outro. Só que a gente vê as grandes corporações jornalísticas, que antes eram reconhecidas como grandes redes broadcasting, hoje acabam servindo ao país a partir de um olhar dos ricos e super ricos. Ou seja, na medida em que o jornalismo consiga se reconhecer como um veículo para a conscientização de classe e das massas, ele poderia funcionar nesse sentido. Só que isso ainda não é uma realidade brasileira.
E para o nosso próximo entrevistado, a discussão sobre redes sociais também passa pelo combate à desinformação e à propagação de discursos de ódio. O professor Rafael Hoff é doutor em Ciência da Comunicação e Informação, professor do curso de jornalismo da UFAM e coordenador do Observatório da Desinformação e do Discurso de Ódio na Amazônia. Uma iniciativa que reúne pesquisadores da comunicação, do direito e da ciência da computação para entender como as fake news se espalham na região. Professor Rafael, como surgiu a ideia de criar o observatório e quais são os objetivos principais do projeto? A ideia do Observatório da Desinformação e Discurso de Ódio na Amazônia surgiu de uma inquietação que já vinha surgindo através de PIBICs e de conversas com estudantes do jornalismo interessados em verificar a questão da veracidade, verossimilhança a partir de imagens, de vídeos gerados por inteligência artificial. Aí a gente foi percebendo aos poucos que não tinha nenhum trabalho de checagem e verificação exercido por universidade aqui na região norte. E nessa articulação, a gente colocou como objetivos identificar esses discursos de ódio e essa desinformação circulante na internet, principalmente nas mídias sociais digitais, e depois produzir um conteúdo que pudesse, a partir da verificação e checagem, ser referência, ser tomado como referência para um discurso positivo, uma informação verdadeira a ser colocada em circulação nesses mesmos ambientes. E a Amazônia apresenta particularidades que tornam o combate à desinformação mais difíceis? Sim, nós temos características na Amazônia que acabam facilitando a difusão dessa desinformação. Por exemplo, nós temos grandes distâncias e nós temos cidades consideradas desertos de notícia, ou seja, não tem um veículo de comunicação lá, ou tem apenas um, e isso dificulta esse papel de monitoramento das prefeituras, da ação do governo estadual, do governo federal, do jurídico, das polícias, enfim, desse trabalho de cão de guarda que a mídia deveria exercer na sociedade. A Amazônia tem muitas distâncias, muito isolamento geográfico que favorece com que as pessoas se informem, por exemplo, pelo WhatsApp. O WhatsApp, ele não tem um jornalista verificando se aquela informação é verdadeira ou é falsa. Se as pessoas que usam o WhatsApp não tiverem a quem recorrer, então elas podem ser vítimas de enganação, de desinformação. Nesse cenário de desinformação e polarização, também surgem iniciativas que buscam aproximar o jornalismo das pessoas e fortalecer a educação midiática. Um exemplo disso é o projeto Abaré, escola de jornalismo idealizado por profissionais egressos do curso de jornalismo da UFAM. Abaré é um projeto de educação midiática voltado à educação pública, criado para enfrentar os desafios da comunicação na internet em meio à desinformação e ao discurso de ódio. Temos a honra de receber Julie Pereira e Gavi Cabral, criadores da Abaré. Para começar, como surgiu o projeto Abaré e o que motivou vocês a criarem uma iniciativa voltada à educação midiática? A ideia da Abaré surgiu lá por 2019, quando eu e um grupo de amigos, a gente estava finalizando a graduação em jornalismo na UFAM. Todos nós já tínhamos algum contato com o mercado de trabalho e tínhamos a percepção de que o mercado de trabalho não refletia o tipo de jornalismo que a gente acreditava e que a gente queria fazer. E aí surgiu a ideia de pensar algum projeto de um jornalismo participativo, de um jornalismo que fosse representativo, e um pouco dessa ideia também que a gente começou a trabalhar e foi amadurecendo e virou o nosso grande diferencial, eu acredito, que é essa ideia de alinhar jornalismo e educação.
a partir da educação midiática. O discurso de ódio e a polarização política se tornaram desafios centrais para o jornalismo e para a convivência democrática. Como a educação midiática pode contribuir para reduzir a intolerância e o radicalismo online? Então, a educação midiática é a capacidade de criticar, né? De criticar aquilo que você recebe midiaticamente. A gente está falando de televisão, de rádio, de TV, de panfleto na rua. Então, a educação midiática, ela te faz refletir, pensar, parar para analisar. E as nossas atividades, elas propõem exatamente isso, que você questione aquilo que você recebe e, mais do que questionar, que você tenha fontes confiáveis. Em que são fontes confiáveis, né? São nossos pesquisadores, são nossos cientistas, são jornalistas consolidados. Então, a educação midiática é uma forma muito potente de conseguir reduzir discursos de ódio, de conseguir combater as mentiras na internet. E a gente percebe que a desinformação, ela parte justamente de um desconhecimento. Então, quando a gente, através da educação, é que a gente consegue realmente combater a mentira. Depois de ouvir tantas experiências, fica claro que o jornalismo vive um momento de mudança profunda entre tecnologia, desinformação e os desafios de reconstruir a confiança com o público. E para fechar essa nossa conversa, a gente volta a falar com o jornalista Wilson Reis, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas. Com a experiência de quem acompanhou 3 fases distintas da evolução midiática, ele traz uma leitura crítica sobre como os meios tradicionais tentaram responder a essa nova dinâmica. Wilson, no Amazonas, surgiram iniciativas independentes criadas por jornalistas egressos de redações profissionais. Como você avalia esse momento? Eu achava que o surgimento dos blogs e portais de notícias por colegas que caminharam conosco e que tiveram formação em uma universidade federal ou nas faculdades de Direito, pudesse, além de melhorar a qualidade do conteúdo, né, texto, captação, apresentação do trabalho, pudéssemos também garantir uma certa autonomia que o próprio jornalismo pede. Ele pressupõe a necessidade de autonomia para trabalhar com a denúncia coletiva, com aquela denúncia que movimenta uma coletividade, um bairro, uma cidade, um município, né? E infelizmente os anos foram passando e o que a gente viu foi com raras exceções, foi uma submissão à lógica do próprio capital, que não mais servia a esse formato impresso, mas passou também ao novo formato, né? Ou seja, aos blogs, portais, em que você tem uma dependência muito grande de patrocínios governamentais ou de parlamentares. O que o ouvinte pode esperar dos próximos capítulos dessa história? E quando o jornalismo digital passa a se reinventar com os dispositivos móveis e as redes sociais? Olha, eu resgataria uma coisa que a gente está hoje discutindo, a categoria de jornalistas no Brasil, de como o jornalismo, né, pode se utilizar dessas ferramentas novas, como além do ambiente da internet, a questão da IA, né, da inteligência artificial, para que a gente possa, de um lado, não perder a qualidade dos conteúdos, que é sempre uma prioridade, manter, de outro lado, a questão do compromisso social, que é a produção da informação jornalística voltada ao interesse público, e não abdicar da ética nessa produção. E olhando para frente, nós temos apenas uma certeza, que é de ter que acompanhar de perto, deixando claro qual é a posição dos profissionais, de um lado, que são, para mim, o setor capaz de defender efetivamente o jornalismo que nós discutimos nos bancos da universidade, que nós discutimos nos fóruns que existem em todo o país. Então, esse jornalismo somos nós que temos a responsabilidade, enquanto profissionais, de acompanhar, defendendo esses pressupostos básicos da necessidade da autonomia, do lugar de fala,
somado à qualidade do conteúdo apresentado à sociedade como um todo. É com essa fala riquíssima de Wilson Reis que encerramos o 3º episódio do nosso podcast. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. O podcast 30 anos do jornalismo digital, experiências dos jornalistas no Amazonas, é uma produção acadêmica da turma do 6º período de jornalismo da UFAM, com a orientação da professora Mirna Feitosa, juntamente com a jornalista Márcia Grana. Este episódio contou com Maria Clara Furtado e Laila Cevalho na redação, Matheus Menezes e Samira Pereira na edição, Maria Clara Furtado, Lara Marubo, Bianca Ledo, Beatriz Lima, Gustavo Campos, Daniel Souza, Esther Nobre, Renata Maiara, Keila Cícera, Bruno Marques, Sabrina Brandão, Maria Júlia, Ana Clara, Nicole Paz e Igleilson Medins na captação e tratamento de áudio. Ficamos por aqui, agradecemos a todos os ouvintes. Até a próxima.